Entre as propostas para se fazer novas leis que circulam pelo Congresso, uma pretende diminuir o superendividamento no Brasil. De acordo com o projeto de lei 3515, quem tem 30% da renda líquida indo direto para pagar dívidas está dentro do grupo dos superendividados. Então nós temos o estudo de dois tipos de endividamento, que é o endividamento ativo, aquela pessoa que sai gastando deliberadamente no cartão, no cheque especial e tudo mais, muitas vezes fazendo isso por uma falha de informação, sem saber a real taxa de juros, como é que é aquilo. E tem o superendividamento passivo, as pessoas que passam por situações como de divórcio, de doenças na família, algum tipo de situação que era inesperada. Isso vai agravando a situação e vai se tornando uma situação de sobreendividado ou de superendividado. As pessoas acabam utilizando do crédito, ou do cheque especial, ou do cartão de crédito, como uma forma ali de manutenção da sua própria vida. Então, sem o crédito, ele não consegue ter um piso mínimo vital, digamos assim, para ter dignidade enquanto pessoa humana. Em dezembro de 2019, 14,5% das famílias brasileiras se consideravam muito endividadas. Para 80% delas, a principal dívida era do cartão de crédito. O crédito rotativo nada mais é do que a nossa dívida no cartão de crédito transformada em um empréstimo. Quando nós não pagamos o valor total da nossa fatura do cartão de crédito, o banco automaticamente, a depender do nosso contrato, financia o pagamento daquele restante. E esse financiamento, esse empréstimo, é denominado crédito rotativo. E é um dos motivos do superendividamento no Brasil hoje. Hoje o Brasil conta com diversas causas para o endividamento ou para o superendividamento. O cartão de crédito é apontado como uma das principais delas. Em abril de 2017, começou a valer uma resolução do Conselho Monetário Nacional que mudou as regras do crédito rotativo. Desde então, o banco só pode fazer esse empréstimo ou financiar o valor de uma fatura. A partir de então, para ter acesso a um novo crédito rotativo, o consumidor precisa pagar a fatura anterior, o crédito anterior, seja à vista ou parceladamente. Ou seja, ou o consumidor paga aquela fatura pendente, ou paga. Para o crédito rotativo, sim. O banco já não pode financiar novamente a sua fatura do cartão de crédito. Os pesquisadores da Faculdade de Direito da UFG resolveram então analisar se essa resolução conseguiu mesmo diminuir o número de pessoas que usam crédito rotativo. Nós observamos essa estratégia da resolução como uma política pública. Então nós pudemos avaliá-la. Nós escolhemos o método antes e depois. Ou seja, olhei o que acontecia anteriormente e o que passou a acontecer depois da vigência da resolução. Analisei 16 meses anteriores e 16 meses posteriores e busquei dados para este período do Banco Central e também da PEC, que é a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que é feita pela Confederação Nacional do Comércio. Observamos que o que houve nessa comparação antes e depois foi, na verdade, um aumento tanto da concessão do crédito rotativo quanto de sua utilização por parte dos consumidores. Então, a partir do modelo proposto na pesquisa, nós indicamos que talvez a resolução não tenha sido assim tão efetiva para a finalidade de reduzir o superendividamento dos consumidores brasileiros. Mas então, como diminuir a quantidade de superendividados por causa do crédito rotativo? Os pesquisadores chegaram a uma possibilidade a partir da economia comportamental. Nós buscamos analisar uma estratégia que é denominada nudge. O nudge, ele é um cutucão, uma empurrada, por meio do apontamento de uma direção, de uma possível escolha. A economia comportamental ela vai trabalhar com várias situações nas quais, primeiro, na questão do superendividamento, as escolhas intertemporais, ou seja, que esse consumidor, quando ele compra a longo prazo, ele tem uma certa dificuldade de lidar com o crédito. As mesmas dificuldades que nós temos, por exemplo, em relação a parar de fumar, começar uma nova dieta, ou seja, são coisas que são naturais do humano. Isso, a economia comportamental, ela não só explica, mas ela empiricamente comprova essas deficiências ou essas fragilidades que o consumidor ele encontra na tomada de decisão. O direito do consumidor ele trabalha com essa ideia toda social, de proteção de uma parte fraca, de uma parte que é totalmente necessária, uma proteção do Estado para ele o tempo inteiro. Nós somos altamente vulneráveis em todos os sentidos,
tecnicamente, cientificamente, economicamente. E o nudge, ele vem com esse intuito, né, de você... A gente já aplica bastantes nudges nas políticas públicas, assim, por exemplo, em relação às contas de energia, né, onde vem ali aquelas situações semafóricas, dizendo assim, olha, no mês passado você consumiu bem menos, então eles são estímulos de mudança de comportamento desse consumidor sem alterar a liberdade de escolha dele. Esses nudges, essas ferramentas, poderiam estar, por exemplo, nos aplicativos dos cartões de crédito, como um aviso, como um recado ali, seria isso na prática? Exatamente este é o objetivo da pesquisa, é demonstrar que por meio do aplicativo da sua instituição financeira, do seu banco, ou por meio de contas impressas, ou mesmo um aviso na boca do caixa, você consegue direcionar o consumidor. Então nós usamos essa estratégia de economia comportamental, que é o nudge. 3 foram as possíveis variações testadas. Com essas 3 estratégias, nós montamos um questionário que idealizava uma situação hipotética de compra. Esse questionário foi aplicado a 113 indivíduos de forma virtual. Esses indivíduos estão distribuídos por todo o país, de modo que a pesquisa tente representar um pouco mais a diversidade econômica do país. E, em geral, nós observamos que o uso dessas ferramentas comportamentais, os nudges, elas podem sim ser atreladas, associadas a políticas públicas de crédito para a adoção de determinado comportamento-alvo dos consumidores, no caso de redução do superendividamento. A utilização de nudges ou instrumentos comportamentais, eles não buscam retirar ou reduzir a importância da legislação ou da regulação. Eles devem ser somados. Isso é muito positivo para o consumidor, né, para o brasileiro. E do outro lado, e para as instituições, elas têm esse interesse também em reduzir esse superendividamento? O superendividamento, ele acaba sendo um entrave para a realização de vendas para o mercado, porque as instituições deixam de receber, os consumidores deixam de ter condições de quitar. Chega um ponto em que o mercado ele já não gira, a economia ela é desaquecida. Então, o tratamento do superendividamento interessa em maior ou menor medida para as instituições financeiras, para o mercado como um todo, para lojistas, os varejistas.